falar do nosso coração, especialmente para as mulheres, numa fase em que a gente precisa de um olhar atento para a nossa saúde física e mental, né? Você sabia que existe um hormônio que ajuda a proteger o coração das mulheres? Aquele que a gente vai ficando cada vez com menos, o estrogênio. Pois é. Na menopausa, os níveis desse hormônio caem em cerca de 70% e o coração pode acabar ficando mais vulnerável. Segundo estudos, essa queda aumenta em até 30% o risco de doenças cardíacas. E é aí que surgem sintomas como palpitação, cansaço e tontura, sinais que não devem ser ignorados. Para explicar melhor o que acontece nesse período e como cuidar da saúde do coração, recebemos hoje a cardiologista doutora Carolina Mizassi. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco, viu? Amei esse tema, tão importante a gente falar sobre isso, né? Tem gente que acha que mulher não infarta e, pelo contrário, mulheres também infartam, né? Exatamente. Nessa fase que a gente tem essa queda do estrogênio, as complicações podem ficar mais sérias. Sim, nessa mudança hormonal, o risco cardiovascular da mulher aumenta muito, né? E o risco de mortalidade também. Bom, então vamos lá, vamos tentar entender. É o estrogênio o responsável por essa proteção cardíaca? Isso, antes da menopausa, o estrogênio é o nosso protetor. Depois, o nível do estrogênio cai muito, né? Impactando a saúde cardiovascular. Ele impacta desde o sistema elétrico do coração, predispondo a arritmias, e tem outros fatores também associados. Na menopausa, a gente vê uma maior prevalência de hipertensão arterial, de obesidade, que gera resistência insulínica, e isso são fatores de risco para algumas arritmias, como, por exemplo, a fibrilação atrial, que é uma arritmia mais comum na menopausa. O que é a fibrilação atrial? É um batimento irregular, então, ao invés do coração bater de maneira adequada, ele fibrila, ele treme. E o risco de gerar um trombo, isso desprender e gerar um AVC, um derrame, é grande, impactando na saúde da mulher, aumentando a morbidade, a qualidade de vida piora muito, né? Mas tem um lado bom. O lado bom é que a gente pode prevenir isso. Como que a gente previne? Se preparando para a menopausa. Então, o exercício físico é extremamente importante, controle de peso, tratamento adequado da hipertensão, do colesterol, que são fatores de riscos modificáveis. Tratando isso, a gente previne alguns tipos de arritmia, como, por exemplo, a fibrilação atrial. Você vê, não tem muito como fugir, né, daqueles pilares da saúde que a gente sempre fala exatamente. aqui. Não tem jeito. Eu fico muito contente, assim, que a gente tenha médicos maravilhosos, medicamentos incríveis, mas tem algo que só a gente pode fazer. Exercício físico, esse comprometimento, né, é você, com a sua alimentação, com o seu sono de qualidade, com a sua disciplina no dia a dia, com os seus exames preventivos, né? Exatamente. Aí, agora eu tô querendo entender melhor. O meu ginecologista sempre fala assim, não, vamos fazer a reposição hormonal, eu já faço há bastante tempo, porque tem um fator de proteção cardíaca. Então, é exatamente por esse motivo. Então, na verdade, os estudos mostraram que reposição hormonal não reduz o risco cardiovascular. Não. E pode até aumentar o risco de tromboembolismo. Olha. Então, mulheres que têm trombofilia ou que têm um risco cardiovascular muito aumentado, não se deve repor. Então, isso tem que ser individualizado, né? Cada caso é um caso. A gente não pode passar para todos isso. Gostei de ouvir, então eu quero entender mais. Então, tá, não é para todas as mulheres, mas tem esse fator de proteção ou não? Não, os estudos não mostraram benefício no risco cardiovascular quando se repõe estrogênio. Porque, em teoria, você pensa, se reduzir o estrogênio, que é protetor, se eu repor, Sim, vai melhorar. Mas os estudos não mostraram isso, pelo contrário, aumentou o risco de trombose, então né, a de gente não tromboembolismo. deve fazer reposição hormonal? Então, cada caso é um caso. Tem pacientes que têm sua indicação, são pacientes que não têm risco aumentado de tromboembolismo, tem pacientes que não têm risco aumentado cardiovascular, que tem muitos sintomas na menopausa. Então, cada caso é um caso. A gente não pode generalizar, né? Falar para todo mundo a reposição de estrogênio. Olha que coisa boa. E nenhuma outra reposição, porque aí a gente, quando fala de reposição hormonal, não é só do estrogênio, né? Tem a progesterona, tem a testosterona também. Não se deve indicar a testosterona, né? E avaliar cada paciente, o risco de cada paciente. O que a gente pode fazer, além do estilo de vida saudável, então, para evitar esse risco
cardíaco na menopausa? Então, a gente tem que se preparar. Primeiro, exercício físico, tanto aeróbico quanto resistido. Depois dos 30 anos, a mulher começa a perder massa óssea e músculo. Então, a musculação, que é um exercício de resistido, de impacto, ajuda a retardar essa progressão. Então, musculação para todas. Exercício aeróbico é importante porque reduz o peso, reduz colesterol ruim, melhora o colesterol bom, reduz também a glicemia no sangue, né, o açúcar no sangue, previne diabetes. Então, exercício é a primeira coisa. Outro pilar, alimentação. Alimentação adequada, com menos gordura trans, mais frutas, vegetais, é outro pilar. O sono adequado. A gente muitas vezes não dá importância para isso, mas um dos pilares é o sono reparador, um sono adequado. Se tem apneia do sono, tratar a apneia do sono, né? Não fumar. O estresse da vida moderna é muito grande, ainda mais na mulher, porque a gente tem aquela perspectiva profissional hoje que antigamente não sentia tanto, né? A cobrança familiar, então a gente tem que lidar com o estresse, com técnicas de meditação que ajuda, técnicas que ajudam a lidar com o estresse, né? E tratar adequadamente o nível da pressão, colesterol, diabetes. Então tudo isso é importante. Isso está mais nas nossas mãos do que a gente pode imaginar. São fatores de riscos modificáveis. Modificáveis. Quando você fala de cuidar aí, tratar esse colesterol que às vezes está desequilibrado, colesterol LDL muito alto, o que a gente tem que fazer? Medicamento é importante ou não? Então, quando tem fatores de riscos modificáveis, por exemplo, a pessoa tem obesidade, tem que tratar a obesidade. Né? A pessoa tem uma alimentação inadequada, ela tem que tratar a alimentação. Mas dependendo do fator de risco do paciente, a gente precisa entrar com medicação. E a medicação, os estudos provam que é o que mais reduz o risco de infarto e AVC. Então, existe tratamento para o colesterol com medicamento, né? Hoje em dia, a gente tem números diferentes do que a gente aceitava antigamente? Colesterol? É. Os estudos cada vez mais mostram que quanto menor o colesterol, melhor. Então, o paciente, por exemplo, que infartou, que já revascularizou, que já tem stent, o nível de colesterol tem que ser abaixo de 50, o LDL, que é o colesterol ruim. Então, depende do risco cardiovascular de cada um. Uma pessoa que não tem nenhum risco cardiovascular, ou seja, não é hipertensa, não é diabética, então aí ela pode ter um nível de LDL abaixo de 130. Então, depende da estratificação do risco de cada um. Paciente de muito alto risco, quanto menor, melhor. E quanto mais precoce a gente trata, melhor. Então, nós não podemos ter aquela inércia no tratamento. Temos que tratar o quanto antes e mais intensivo, melhor. Perfeito. É isso que muda a mortalidade. E a gente precisa ficar atento a esses exames, né? Tem gente que fala, Exato. nossa, eu não faço um exame para ver como é que está meu colesterol há muitos anos. Exato. E Esses o problema exames é têm que esse. ser feitos de quanto em quanto tempo? Então, o problema é esse. O colesterol alto não dá sintoma. O diabetes nem sempre dá sintoma. A pressão alta geralmente não dá sintoma. Então, são um mal silencioso, né? Que quando dá sintoma, já está infartando, já está tendo um AVC. Então, por isso a importância da prevenção, de você dosar seu colesterol pelo menos uma vez por ano, né? Porque isso pode mudar. E você tem tratamento, né? Tratando adequadamente de maneira precoce, você evita um infarto, um AVC. Então, é importante essa conscientização, essa informação para a população. Então, olha, a gente aprendeu um monte de coisas hoje. A gente está conversando com uma médica que é estudiosa, que é excelente no que faz. Então, é alguém que você pode ouvir, confiar e começar a praticar aquilo que ela está ensinando pra gente. Aquilo que está nas suas mãos, bora, que aí é você com você mesma. Se você quer ter longevidade, qualidade de vida boa, tem que fazer a sua parte. Me dá 3 minutinhos, vou dar um recado e volto já, tá bom? Se você tem alguma dúvida, a gente vai tirar as dúvidas, lembrando que a dúvida de um é muito parecida com a do outro, porque nosso corpo tem muitas semelhanças, né? Então a gente acaba aprendendo com a dúvida do outro. Segura aí que já tem perguntas e respostas também. Aqui falando sobre o coração, especialmente da mulher. As pessoas têm muito esse achismo de que só os homens infartam, Exato. né? Por volta dos 50 anos, o risco dos homens infartarem é muito grande, mas as mulheres também. Uma coisa importante a gente falar é que o infarto mata 3 vezes mais do que o próprio câncer de mama. Porque depois da menopausa a gente perde essa proteção hormonal, então o risco cardiovascular da mulher aumenta muito. E quando a mulher infarta,
o risco dela morrer é 50% maior que o homem. Sabe por quê? Porque os sintomas da mulher é muito atípico, nem sempre aquela dor no peito. Às vezes é um mal-estar, a mulher retarda a procurar ajuda, chega no pronto-socorro, né, na emergência com uma dor. Uma mulher com uma dor atípica nem sempre é valorizado. Além disso, a doença na mulher é mais grave, as artérias da mulher é mais fina, mais tortuosa, de mais gravidade. Então, isso é muito importante, essa conscientização que a mulher também infarta e que também precisa de um cardiologista. Tá. E os fatores de risco são os que você falou e que a gente vai medir através dos exames. E a prevenção inclui tudo isso que está dentro dos pilares da saúde, que é alimentação, sono, exercício físico, né? No comecinho eu falei assim das arritmias, às vezes a gente sente mesmo uma arritmia, sente tontura, cansaço. Que tipo de sintoma realmente é preocupante? Palpitações, então a sentir o coração acelerar sem estar fazendo exercício, parado, né? Tontura. Que tipo de tontura? Porque a gente, quando vai envelhecendo, a gente às vezes fica mais tonto com uma certa facilidade, né? Tem a questão de estar, sei lá, olhando para baixo, de repente levanta, a gente sente uma tontura. Essa tontura é preocupante? Não, essa tontura, quando você levanta rápido, fala mais a favor de uma queda da pressão postural. Isso não é de gravidade. A tontura é quando tem um apagão, um escurecimento visual. Isso é de mais gravidade. Ou quando você está fazendo um exercício e sente a palpitação, acelerando muito o coração, associado à tontura, sensação de desmaio, dor no peito, uma fadiga, por exemplo. Antes eu subia a ladeira, não tinha nada, agora eu tenho que parar porque eu canso. Isso chama atenção, essa mudança. Antes eu não tinha, agora eu tenho esse cansaço. Então tudo isso a gente tem que investigar. Inchaço nas pernas sem nenhum motivo, palpitação, cansaço, dor no peito, tontura, sensação de desmaios. Tá. A gente conta a menopausa um ano depois da última menstruação, mas esses sintomas e essa preocupação por conta da queda do estrogênio pode vir ainda no climatério, quando começa esse declínio? Pode vir antes ainda, exatamente. Tá, então eu tô falando por volta dos 40 e poucos anos. A gente tem que se preparar, tanto para envelhecer quanto para entrar na menopausa. Tem jeito, né? Não tem jeito. Tem que se cuidar. Aí você, de repente, tem lá algo pontual. Manda pergunta no Vida Melhor Oficial. Na semana retrasada, doutora, a gente falou sobre os riscos cardíacos relacionados ao inverno. E o cardiologista falou que aumenta, né, o risco, principalmente para as pessoas que já têm problemas cardíacos. Para as mulheres que não têm um problema instalado, o inverno, só porque elas estão na menopausa, também é um risco maior? Na verdade, o inverno, ele faz com que o nosso organismo faça uma vasoconstrição. Então, isso tende a aumentar a pressão arterial, aumentar a frequência cardíaca. Num paciente que não tem nenhuma doença cardíaca, não é tão preocupante. Isso preocupa mais quem já tem um risco cardiovascular aumentado, muito idoso. Então, uma mulher saudável que não tem nenhum fator de risco, não é tão preocupante o inverno, né? Perfeito. Então, a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, mas já não precisa ficar preocupada por conta de que, eu tô na menopausa, tô no inverno muito rigoroso, agora o meu risco aumentou? Não, não necessariamente, né? E uma coisa importante a se falar, você até comentou, na menopausa, essa reposição hormonal, incluindo a testosterona, a gente sabe que a testosterona aumenta muito o risco de infarto, tromboembolismo e até hipertrofia do coração. Então, assim, casos específicos, né, que tem indicação, a gente não pode sair banalizando e todo mundo usando, porque isso aumenta muito o risco cardiovascular. Infelizmente, a gente viu aí, tem visto muitos casos, muitas pessoas usando e abusando dos hormônios, muitas mulheres usando de forma até aumentada a testosterona, sem acompanhamento, buscando um efeito estético, né? Que, na verdade, estético acaba que não tem muito, não. O melhor é cuidar da saúde. Com toda certeza, sem dúvida nenhuma. Mulheres que não entram na menopausa, assim, na época correta, que demoram muito para entrarem na menopausa, elas têm riscos menores? O que os estudos mostram é que tanto a menopausa precoce quanto a tardia aumenta mais o risco cardiovascular. Aumenta mais. Tanto a precoce quanto a tardia. Quanto a tardia.
E fatores que a gente já sabe que são ruins devem aumentar ainda esses riscos, por exemplo, tabagismo. Exatamente, isso é um ponto importante. A gente vê que a mulher ficou mais, tem maior predisposição à obesidade, também o tabagismo aumentou muito na mulher em relação a décadas passadas. Isso é um risco muito ruim para o coração. Falando em aumento em relação às décadas passadas, o alcoolismo também, né? Exato. O alcoolismo também é um fator de risco? Também. O alcoolismo ele pode aumentar a pressão arterial, predispor a arritmias. E ele é tóxico para o coração, enquanto tomado todo dia em doses um pouco maior. Então a gente tem que cuidar dessa parte também. Evitar o álcool, o tabagismo e exercício. Perfeito. Vou dar um recadinho e volto já. Tá bom? Vamos lá. Falei certo, doutora? O que é o Takotsubo, essa síndrome do coração partido? A síndrome de Takotsubo, ela é causada por um estresse muito grande, né? É mais comum na mulher do que no homem e causa como se fosse um infarto mesmo, né? A paciente tem dor no peito, altera enzimas, até altera o eletrocardiograma. E quando vai para o cateterismo, a artéria do coração não tem nenhuma obstrução, mas vê uma alteração na musculatura do coração, podendo até ficar com uma insuficiência cardíaca até transitória. Então é uma síndrome grave, que ocorre mais por um desencadeamento por um estresse mesmo, um estresse adrenérgico, né? Ou um emocional muito grande. No meu foi uma crise tireotóxica. Ah, também. É um estresse para o organismo. É. Bom, mas vamos voltar lá agora com as perguntas aqui na tela e aí a gente já vai ter a resposta da doutora que está esclarecendo tanta coisa importante pra gente. Mulherada, vamos cuidar da vida, cuidar do corpo direitinho, né? Nossa saúde merece toda a atenção. A Ana Cardoso pergunta o seguinte: estou passando pela menopausa e recentemente reparei que quando fico nervosa ou muito agitada, começo a sentir uma palpitação no coração. Isso é comum? Devo me preocupar? Sim, toda palpitação tem que ser dada a devida atenção. Então, tem exames que a gente faz, como o Holter, que é um aparelho que fica 24 horas com a paciente, que consegue, se ela tem essa palpitação com frequência, detectar se é arritmia ou não. Então, a gente tira da dúvida, entendeu? Será que a palpitação é só um estresse e que isso é transitório, que isso não é uma arritmia ou não? A gente tem que investigar para ter certeza. Maravilha. Obrigada, Ana. De olho, vai investigar. Eu gosto sempre de falar assim, gente, um sintoma, uma coisa diferente no nosso corpo, é um grande presente, é um alerta, Exato. né? É um sinalzinho que está tocando ali. Não adianta a gente ficar, eu estou sentindo, mas não sei se... Não, tem que investigar. vai tentar descobrir o que é, né? Depois a gente fala se é estresse ou não. Exato. A Carla Antunes diz assim: eu tenho 50 anos e estou na menopausa. Recentemente fui diagnosticada com fibrilação arterial. Existe alguma relação entre a menopausa e essa condição? É aquilo que eu te falei, depois da menopausa, como cai o estrogênio, isso tem impacto também no sistema elétrico do coração e predispõe à arritmia, a fibrilação arterial é a mais comum. Associado a isso, sedentarismo, tabagismo, o álcool, a obesidade, a hipertensão, são fatores que aumentam muito o risco de fibrilação atrial. E isso tem que ser tratado de maneira adequada. A gente, quando pensa em obesidade, a gente pensa numa estrutura física de alguém que nitidamente está fora do peso. Quando a gente olha números, vai um médico, faz uma densitometria óssea ou um exame mais detalhado, a gente tem lá outros números. Por exemplo, tá no sobrepeso, tá obeso. E às vezes a gente se olha e fala, não, mas eu não estou obesa. De que obesidade a gente fala quando pensa em risco cardíaco? O sobrepeso já traz um risco cardiovascular aumentado. E a gente tem que ter consciência que não existe obesidade saudável. Isso é só questão de tempo. Então, a obesidade evolui para até insuficiência cardíaca se a gente não tratar. Eu costumo falar que a obesidade não é só um fator de risco, uma comorbidade. Ele é um problema central que leva a outras doenças e até danos a órgãos, como o coração, o rim, o fígado. Então, a gordura no fígado, a esteatose hepática é uma consequência... Qualquer obesidade, inclusive o sobrepeso. É claro que quanto maior, pior. Mas paciente que já tem um risco aumentado e tem sobrepeso, a gente já deve tratar a obesidade. Isadora Camargo está dizendo assim: eu estou fazendo reposição hormonal há 3 meses para aliviar os sintomas da menopausa. Além de arritmia, pode afetar a pressão arterial ou causar outros problemas no coração? Então, depende do tipo da reposição hormonal.
O que tem nessa reposição? Se tiver testosterona, sim, aumenta o risco. Se for só estrogênio e a paciente não tiver um risco cardiovascular aumentado e está acompanhando com o profissional de saúde, eu fico mais tranquila. Mas é importante saber que tipo de reposição, quais fatores de risco ela tem, para a gente entender melhor, entendeu? Próxima pergunta. Eu tenho histórico familiar de doenças cardíacas. Existe alguma maneira de prevenir a arritmia cardíaca durante a menopausa? Ou estou fadada a ter isso? Tenho 47 anos e ainda não entrei na menopausa. Ótima pergunta. Com certeza tem muito o que fazer para evitar a arritmia. Então comece agora exercício físico, diminuição do peso, alimentação adequada. Tudo isso vai te ajudar a diminuir o risco de arritmia. Você falou ainda há pouco sobre a importância da musculação e do exercício aeróbico, né? Eu vou perguntar por mim agora. Eu ando preguiçosa pro aeróbico. Faço musculação bonitinho todo dia, não tenho preguiça, mas aeróbico às vezes fala... É mais por uma questão de diminuição do peso, aliviar estresse, ou a gente precisa fazer para treinar o coração? Precisa fazer para treinar o coração. O aeróbico, ele te dá capacidade funcional. E quando a gente ganha capacidade funcional, isso reduz em até 13% o risco de morte. Então, quando você tem melhor capacidade funcional, quem te dá isso é o exercício aeróbico. Claro, a musculação ajuda, mas é isso que vai reduzir seu risco cardiovascular, sua mortalidade. É extremamente importante. Quanto tempo de aeróbico por dia, ou se não for todo dia, quantas vezes por semana? Então, a gente fala, né, a Organização Mundial da Saúde recomenda, no mínimo, 150 minutos de exercício de moderada intensidade por semana. É claro que quanto mais, melhor. De exercício aeróbico? É aeróbico e resistido junto, né? Tá. Ah, então tô dentro. Se eu tô fazendo 150 de musculação. Você faz um pouco de aeróbico, caminha um pouco na esteira, junto. Não, mas eu faço sempre, mas eu tô numa fase que por mim eu ficava só na musculação. Às vezes dá uma fase da preguiça, né? Mas você sabe que estudos recentes, publicados agora mesmo, mostrou que a corrida, a caminhada, até subir 5 minutos de degrau durante o seu dia, né, de subir escada, já reduz a hemoglobina glicada, que tem relação com o diabetes, reduz o nível de hipertensão, diminui o colesterol ruim e melhora o colesterol bom. E quanto mais tempo sentado, a correlação foi inversa, foi pior para a sua saúde cardiometabólica. Ah, então resolvi. Faz 1 hora de musculação, 10 minutos na escada e tô liberada. Tá ótimo. Ah, então pronto. Ah, 10 minutos do seu dia. Olha que coisa maravilhosa. Agora tá fácil, agora eu vou todo dia, viu? Patrícia Valença diz, eu posso continuar fazendo os exercícios físicos durante a menopausa se eu tiver arritmia cardíaca? Então, aí depende do tipo de arritmia, se está tratando ou não. O exercício físico é muito bom, mas essa avaliação antes é importante. Então, a gente precisa saber o tipo de arritmia que ela tem, se está sendo tratado de maneira adequada. Então, o teste ergométrico antes é importante, nesse caso, ela tem arritmia ou não durante o esforço, se a arritmia é grave ou menos grave. Então, existem vários tipos de arritmia, né? Qual é a arritmia que leva a pessoa a necessitar de um marca-passo? Então, aí a gente fala de bradiarritmias. São aquelas arritmias que o coração bate abaixo de 50. São arritmias que a gente fala que desencadeia bloqueio cardíaco. Então, são frequências muito baixas e o marca-passo é necessário para dar uma frequência mais alta para o paciente. Homens precisam mais do que mulheres? No geral, sim. Mas depende muito também isso. A Lilian Pereira pergunta, estou sentindo muita ansiedade, estresse e falta de sono durante a menopausa. Bem-vinda, Lilian. Acho que não é só você, não. Isso pode, de alguma forma, afetar meu coração? Com certeza. O estresse, a qualidade do sono, isso impacta muito a saúde cardiovascular. E a gente até fala de técnicas antes de dormir, a higiene do sono. Então, 1 hora antes de dormir, eu não posso ficar na tela do celular, assistindo televisão, né? Leia um livro. Depois das 15 horas não é bom tomar estimulante, né? Café, chocolate, refrigerantes, né? No geral. A gente tem que cuidar do nosso sono. Isso impacta, sim, na doença cardiovascular. Perfeito. Ivone Barretti pergunta, eu devo fazer exames cardíacos regulares durante a menopausa para monitorar meu coração? Não tenho histórico de doença cardiovascular na família, mas esse assunto me deixou atenta. Exato. 1 vez por ano, né, você ir no médico, medir a pressão, dosar seu colesterol, a diabetes, porque são alterações que a gente não sente, mas que está lá, causando obstrução na sua artéria de maneira silenciosa. Então, a gente tem, sim, que fazer essa avaliação, pelo menos 1 vez por ano. Natália Benevides, tenho 38 anos e entrei na menopausa precoce.
Minha dúvida é se isso pode aumentar o risco de desenvolver arritmia cardíaca. Quando você entra na menopausa precoce, você perde o fator protetor mais cedo. Então, você tem que ter um cuidado redobrado, não só com a arritmia, mas com o risco cardiovascular global. Então, tem que se cuidar mais. É interessante que eu percebi aqui pelas perguntas que as pessoas elas fizeram uma associação muito grande dos problemas cardíacos com a arritmia. Nem sempre um problema cardíaco vai gerar um sintoma de arritmia, nem sempre. Né? Isso é importante a gente ficar atento, porque tem muitas doenças que são do coração silenciosas, que a gente não percebe nada. Exato. Então é exame mesmo. Fazer estilo exame. de vida saudável e exame. Exato. Sandra Morelli. Olá, Cláudia. Olá, Sandra e doutora. Eu posso ter arritmias cardíacas... eu acabei de falar isso, né? Sem possuir sintomas? Pode. No geral, a arritmia dá palpitação, sensação de falha, mas tem pacientes que... Eu tenho, inclusive, pacientes que tinham muita arritmia e não sentia nada. É mesmo? Por isso, é menos comum, mas isso acontece. Por isso a importância de uma avaliação periódica. E tem arritmias que são benignas, que não significam nada? Tem algumas arritmias, como umas extrasístoles supraventriculares, que são pouco frequentes nas 24 horas, isso não preocupa tanto. Mas, por exemplo, arritmias ventriculares frequentes, taquicardia ventricular, ou mesmo a fibrilação, não é que a fibrilação causa risco de morte súbita, mas ela aumenta muito a morbidade, que é o AVC, que é um grande problema, né? Elisa Ferri está perguntando quais são as principais diferenças nos sintomas de arritmias cardíacas entre homens e mulheres. Meu marido está na andropausa e vive reclamando de palpitações no coração, mas não procura um médico. Me ajuda, doutora. Elisa, ajuda seu marido. Marca o médico quando ele ir. Tem que procurar um cardiologista, né? A diferença de sintomas de arritmia no homem e na mulher, isso varia muito, né? Tanto o homem quanto a mulher pode sentir palpitação, tontura, sensação de desmaio, ou pode ser assintomático. Se ele está sentindo palpitação, ele precisa ser avaliado, precisa passar com um cardiologista, né? Com um médico. Isso pode ser sério, né? Pode, com certeza. Daniela Montes, recentemente fui diagnosticada com arritmia cardíaca e confesso que fiquei bem chateada com o diagnóstico. Uma dúvida, eu devo evitar certos medicamentos por causa disso? Estou fazendo uso da caneta emagrecedora. Pelo contrário, a caneta emagrecedora vai fazer muito bem se ela estiver bem indicada, porque a gente sabe que a obesidade está implicada no aumento de arritmia. Agora, quais tipos de medicamento a gente deve evitar, por exemplo, uma arritmia? Estimulantes, no geral, são ruins para arritmia, né? Então, muito café, estimulantes, bebidas, como que chama? Energéticos, no geral. Os energéticos álcool, é um grande perigo, né? Álcool e até mesmo aqueles remédios nasais. Que tem tem efedrina. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Perfeito. Paula Ferrari. Doutora, quais exames preciso fazer para prevenir a arritmia cardíaca? Então, o exame não previne a arritmia, né? O que previne é o estilo de vida, né? Controle do peso, exercício, alimentação saudável, não fumar, não beber, dormir bem. É isso que vai prevenir. Mas quais os exames que podem fazer o diagnóstico de arritmia? No exame clínico eu posso detectar pela ausculta o eletrocardiograma, o Holter, né? Que é aquele exame que fica 24 horas medindo os batimentos do coração. O teste ergométrico, o teste cardiopulmonar, eles podem detectar arritmias. A Tatiane Vilarino está perguntando, doutora, a menopausa pode causar taquicardia ou bradicardia? Então, o mais comum é a taquicardia, que é o que eu falei que é a fibrilação atrial, onde o coração acelera muito de maneira irregular. São as mais comuns na menopausa. Joia. Obrigada, Tatiane. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Pode virar a próxima se tiver. Rafaela Dalmoro. Eu posso parar de ter arritmia cardíaca durante a menopausa apenas mudando meu estilo de vida, mudando a alimentação, fazendo atividade física? A arritmia cardíaca tem cura na menopausa? Depende do tipo de arritmia. Por exemplo, a fibrilação atrial. Então, tem arritmias que eu consigo controlar com medicamento e tem arritmias que eu preciso de uma intervenção como estudo eletrofisiológico e ablação. Então, vai depender muito do tipo da arritmia. E aí dependendo da arritmia, eu tenho um tipo de tratamento. Mas, no geral, se eu controlar bem meu peso, se eu fizer atividade física, se eu mudar meu estilo de vida, tende a melhorar. Então, não adianta também só tratar a arritmia, eu tenho que fazer tudo isso porque ela pode voltar. Então, eu tenho que fazer um controle holístico, integrado, né, total do paciente. Gente, isso é para todo mundo, viu? Às vezes você está aí assistindo essa pauta pensando, não estou na menopausa, ou já passei tanto dessa fase, apesar de que quando a gente entra na menopausa, entra para a vida, né?
Mas aí, às vezes, você fala assim, agora eu já não preciso mais me preocupar. Você não precisa se preocupar mesmo com nada, porque basta o dia de hoje, né? Mas você precisa fazer a sua parte. E não é uma escolha. Eu sempre falo isso. Eu falo que é igual tomar banho e escovar dente. Nem sempre a gente está com tanta vontade assim de... Às vezes você comeu, jantou, escovou seu dente, aí deitou na cama, aí vem alguém, te oferece uma frutinha, uma coisinha. Aí você come, aí depois você tem que falar, tem que levantar para escovar o dente? Tem que levantar para escovar o dente. Tem que tomar banho num dia frio? Tem que tomar banho num dia frio, não tem jeito. Tem que fazer atividade física quando não quer? Tem que fazer. Sabe, a melhor coisa que eu faço é assim, eu acordo às vezes com muita preguiça, mas aí a gente tira o pijama, né? Acordou, vai tomar seu banho e tal. Roupa de ginástica. Melhor coisa, já coloca a roupa da academia. Pelo menos vestida você já tá. Já é um passo para ir, com certeza. né? E lembrar disso, é obrigação, é disciplina. Exato. Doutora Carolina Mizassi, Isso. muito obrigada pela Eu que sua agradeço presença. o convite, foi um prazer. Foi um prazer também. Ela tá no Instagram, DRA Carolina Mizassi, com 2 Zs e um C só, tá aí no vídeo. Ou então SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Perfeito. Muitíssimo obrigada e até a próxima, Até. viu? Foi uma alegria te receber. Obrigada, viu? Obrigada, doutora.